Boa tarde, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de todos vocês. Amém? Como que está quente hoje, hein? Comenta aí depois para mim, meus irmãos, como que está em sua região. Tá quente aí também? Que nós aqui estamos aguardando uma chuva, né? Muito quente, né? Comenta também, se puderem, de onde vocês estão falando, para ver até onde a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, através do meu canal, está chegando, para que eu tenha uma noção de onde essa palavra está chegando. Amém? Meus queridos, vamos falar um pouquinho, né? O vídeo anterior falamos sobre o Mateus capítulo 7, né? Vamos falar um pouquinho hoje de Mateus capítulo 8, que é uma leitura muito rica, né, em informações, né, relacionados ao nosso Senhor Jesus Cristo, relacionados a Deus, né? Então hoje vamos falar um pouco de Mateus capítulo 8. Eu já estou aqui com a Bíblia aberta, né, no livro de Mateus, para fazer a leitura. E quando vocês tiverem um tempinho, e eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo vai conceder isto para vocês, né? Um tempinho para que vocês também venham a ler novamente e reforçarem os vossos conhecimentos, né? Referente às Escrituras, tá bom? E vamos dar início à leitura. Tendo ele descido do monte, seguiam-no grandes multidões. E eis que veio um leproso e começou a prestar-lhe homenagem, dizendo: Senhor, se apenas quiseres, pode me tornar limpo. E assim, estendendo a sua mão, tocou nele, dizendo: Eu quero tornar-te limpo. E ele ficou imediatamente limpo da lepra. Olha, meus irmãos, que maravilhoso, né? E que poder tinha o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Bastasse apenas que ele dissesse que a pessoa estava curada, e ali a pessoa se tornou curada. Por isso que nada é impossível para Deus, né? Para o Senhor Jesus Cristo. Basta apenas que acreditemos, né? E pedimos a Ele que Ele nos atenderá, né? Basta apenas acreditarmos, focarmos a nossa fé e de tudo será feito, né? Amém? Jesus disse-lhe então: Cuide de que não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece a dádiva designada por Moisés como testemunho para eles. Quando entrou em Cafarnaum, veio a ele um oficial do exército, suplicando-lhe e dizendo: Senhor, meu servo está de cama em casa, com paralisia, sendo terrivelmente atormentado. Disse-lhe ele: Quando eu chegar lá, irei curá-lo. O oficial do exército disse em resposta: Senhor, eu não sou um homem apto para entrares debaixo do meu teto, mas dize apenas a palavra e o meu servo estará curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, tendo soldados sob as minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu escravo: fazei isto, e ele o fez. Ouvindo isso, Jesus ficou pasmado e disse aos que o seguiam:
Em verdade vos digo, perdão, em ninguém em Israel tenho encontrado tamanha fé. Mas eu vos digo que muitos virão das regiões orientais e das regiões ocidentais, e se recostarão à mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Amém, irmãos? Que maravilhoso, né? Ao passo que os filhos do reino serão lançados na escuridão lá fora. Ali é que haverá o seu choro e o ranger de seus dentes. Jesus disse então ao oficial do exército: vai, assim como tem sido a tua fé, assim aconteça para ti. E o servo sarou naquela hora. Amém, irmãos? Mais uma vez aqui, nas Escrituras nos mostram o quão grande é o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Referente à fé de cada um. Mais uma vez, bastasse apenas que Jesus determinasse e a pessoa estava curada. Não é verdade? Isso sim é um exemplo gratificante de fé, né? As pessoas ali buscam pelo Senhor Jesus Cristo e, mediante a sua fé, de imediato são atendidas as suas necessidades. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e atacada de febre, de modo que tocou na mão dela e a febre a abandonou. E ela se levantou e começou a ministrar-lhe. Mas depois do anoitecer, trouxeram-lhe muitas pessoas possessas de demônios, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou a todos os que passavam mal, para que se cumprisse o que fora falado por intermédio de Isaías, o profeta, dizendo: Ele mesmo tomou as nossas doenças e levou as nossas moléstias. Quando Jesus viu uma multidão em volta de si, deu ordem para que partissem para outra margem. E certo escriba aproximou-se e disse-lhe: Instrutor, eu te seguirei para onde quer que fores. Mas Jesus disse-lhe: As raposas têm covis e as aves do céu têm poleiros, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a cabeça. Outro dos discípulos disseram-lhe então: Senhor, permite-me primeiro ir e enterrar meu pai. Jesus disse-lhe: Persiste em seguir-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. E tendo entrado num barco, seguiram-nos seus discípulos. Ora, eis que se levantou uma grande agitação do mar, de modo que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E eles vieram e acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos prestes a perecer. Mas ele lhe disse: Por que sois medrosos, vós, os de pouca fé? Levantando-se então, censurou os ventos e o mar, e deu-se uma grande calmaria. Os homens ficaram por isso pasmos e disseram: Que sorte de pessoa é esta, que até mesmo os ventos e o mar lhe obedecem? Então vocês veem, né, meus irmãos? Aquelas pessoas que naquele momento estavam ali com Jesus Cristo, elas não tinham noção verdadeiramente de quem era
aquela pessoa que ali estava com eles, né? E se perguntaram, né? Que sorte de pessoa é esta que até mesmo ventos e o mar lhe obedecem? Então, meus irmãos, por isso que eu digo, a Bíblia, ela nos ensina muitas coisas. E uma delas é que devemos orar, crer e pedir que seremos ouvidos, que seremos atendidos. Naquela época, eles não tinham muita noção de quem era, né? O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Depois de mais de 2000 anos, hoje, graças a estas escrituras inspiradas por Deus, hoje nós temos uma noção de quem é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma noção de que tudo que pedimos a Ele e que é feito dentro da sua vontade, nós atingimos. Eu já passei por tantas situações, meus irmãos e minhas irmãs, de que eu estava quase entregando a derrota, que eu estava quase me dando por perdido. E em questão de pouco tempo, houve-se uma reviravolta, um reboliço tão grande em minha vida, que as tribulações, os problemas, foram resolvidos, se passaram de uma forma que eu garanto para vocês que até hoje eu não sei como que eu resolvi. Mas tudo isso é graças ao quê? Ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pois muitas das vezes, mesmo que não os pedimos, né, ajuda, Ele sabe das nossas necessidades. Então, o mínimo que devemos fazer, quando somos atendidos pela glória do Senhor Jesus Cristo, pela misericórdia imerecida, é agradecer. Agradecer e dar testemunho da existência de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro, e que de nada cobra. Tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo faz, Ele não pede nada em troca. Em vista de muitos que fazem algo por aí e que você tem que pagar. Alguma coisa você tem que dar. E aquilo que muitas vezes você paga, você retribui para aquela pessoa que pede para te fazer uma ajuda, para te fazer algo, não é vindouro, não é definitivo, e sim temporário. Agora, o que vem de Deus, a misericórdia que vem de Deus, ela é infinita, ela é para sempre. A não ser que em algum momento da sua vida você deixe o orgulho, você deixe a arrogância tomar conta de você. Aí é óbvio, é natural que tudo que você herdou, automaticamente você por si próprio joga tudo sobre a terra. Aí você tem que começar tudo novamente, a sua caminhada. Então, meus irmãos, atentem a isso. Quando o Espírito Santo toca em você e te mostra que algo não está certo, que algo tem que ser corrigido, assim faça de imediato. E você pode ter certeza, quando isso for corrigido, for consertado em sua vida,
também de imediato será as bênçãos derramadas do céu sobre a sua vida. E você vai ter o prazer, o privilégio de adorar ao nome de Deus, de glorificar o nome de Deus, pela misericórdia, pela bondade que Ele derramou sobre você. Quando a gente reconhece a misericórdia, a bondade de Deus, nós não queremos mais nos distanciarmos dele. Pelo contrário, queremos cada vez mais nos aproximar, nos corrigirmos e andarmos em caminhos corretos, para que venhamos cada vez mais ter as bênçãos derramadas do céu, pois é isso que vai nos fazer muito bem. Amém? E continuando a leitura, quando chegou à outra margem, os pais dos garaneiros vieram-lhes ao encontro dos homens, possessos e de demônios, saindo dentre os túmulos memoriais extremamente ferozes, de modo que ninguém tinha a coragem de passar por aquela estrada. E eis que bradavam, dizendo: que temos nós contigo, filhos de Deus, né? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo designado? O que aqui quer dizer, meus amados? As pessoas que ali estavam demoniadas, né? Possuídas, elas perguntaram para o Filho de Deus, para o Senhor Jesus Cristo, né? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo designado? Então, o que é este tempo designado, meus irmãos? Eles sabem, né? Os anjos caídos, né? Os anjos do inimigo, eles sabem que quando chegar a vinda do Senhor Jesus Cristo, para o dia do seu julgamento, o dia do arrebatamento, será o dia em que eles serão exterminados. Então, por isso que eles perguntaram para Jesus Cristo naquele momento, né? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo designado? Porque eles sabem que vai chegar o dia da vinda novamente do Senhor Jesus Cristo. Então eles acharam o quê? Que naquele momento o Senhor Jesus Cristo não podia estar ali, não era o tempo ainda para isso designado, né? E continuando a leitura, ora, bastante longe dali havia uma manada de muitos porcos pastando. Os demônios começaram assim a suplicar-lhe, dizendo: se nos expulsares, envia-nos para a manada de porcos. Você vê, meus irmãos, eles já sabiam que Jesus foi ali para expulsá-los. Eles não eram bem-vindos. Eles não eram bem-vindos. Concordentemente, eles lhe disse: ide. Eles saíram e passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo. Então você vê, com a chegada do Senhor Jesus Cristo, já criou um tremendo pavor naqueles anjos caídos, né? Que estavam de posse das pessoas. Por quê? Porque grande é o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Só a chegada do Senhor Jesus Cristo ali já foi o bastante para os anjos de Satanás tremerem, ficarem com medo. E automaticamente eles mesmos já pediu para que, já que eles iriam ser expulsos, né, retirados daquelas pessoas, que os transferissem para os porcos. E Jesus apenas respondeu: ide. Então eles foram. E o que eles fizeram após isso?
se jogaram despenhadeiro abaixo, né? Para dentro do mar, e morreu nas águas. Então vocês veem, meus irmãos, qual que era o intuito daqueles anjos de Satanás? Era arruinar a vida daquelas pessoas. Era acabar com a vida daquelas pessoas de alguma forma. E com a chegada do Senhor Jesus Cristo, aquelas pessoas foram limpas, foram retiradas dela aqueles espíritos opressores. Estes espíritos foram transferidos para porcos, e os porcos foram jogados, né? Eles se jogaram despenhadeiro abaixo, dentro do mar, e ali morreram. Você vê que grande é o poder do nosso Deus. Mas os porqueiros fugiram, e entrando na cidade, relataram tudo, inclusive o caso dos homens possessos de demônios. Quem seriam os porqueiros? Os donos dos porcos, né? As pessoas que ali estavam possuídas, né? Pelos demônios, né? Então eles foram para a cidade e relatou tudo o que havia acontecido, inclusive o caso dos homens possessos de demônios. E eis que toda a cidade saiu e veio ao encontro de Jesus. E tendo visto, instaram muito com ele para que saísse dos seus distritos. Então, meus irmãos, apenas em um capítulo, né, de Mateus, o capítulo 8, nós podemos ter uma reflexão de o quão grande é o poder do nosso Deus. Basta apenas que creiemos na sua existência e o reconhecemos como nosso Salvador. Olha as maravilhas, né? Os milagres que ele fez em apenas um capítulo que aqui lemos. Então é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele quer para todos nós. Ele quer que acreditemos na sua existência, que reconhecemos ele como nosso Deus, nosso Salvador, e do restante ele tudo fará. Ele tudo fará. Com o nosso Senhor Jesus Cristo não há curva. Não há curva. O caminho é reto. E no momento certo, tudo ele resolverá. Tudo ele resolverá. Então de nada adianta nós percorrermos um caminho longo à procura de muitas vezes algo que não vamos encontrar, a não ser termos que buscar o verdadeiro Criador, o verdadeiro Pai, aquele que nos ama verdadeiramente. Amém? Meus irmãos, vou terminando por aqui esta leitura. Espero que tenham gostado, tá? E para quem está vendo pela primeira vez, seja bem-vindo. Que Deus o abençoe grandemente. A todos que já fazem parte do meu canal, também desejo que o nosso Deus os abençoe grandemente e que nos coloque cada vez mais próximo da nossa salvação, da nossa conquista da coroa da vida. E que possamos cada vez mais falar uma só língua, crermos em um único e verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor Jeová. Amém? Obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Deus os abençoe.